Slava России. Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal da Casa Real Incaica Tauantinsuiana. Esse é o programa Nova Resistência Nativista e o Avatar do Reino do Sol. Eu sou o João Carlos. Pessoal, hoje o tema é Venha para o Exército Russo. A pedido de muitos subscritores e telespectadores dos nossos canais o Avatar do Reino do Sol e Nova Resistência Nativista, na verdade são programas da Casa Real Incaica Tauantinsuiana. Eu vou abordar o tema recrutamento de estrangeiros para o exército russo. Mas antes, porém, eu vou matar minha sede com a cerveja número 1 dos comunas. Viva a Revolução! A cerveja da Estrela Vermelha, a rainha. Porque eu comi aí uma batatinha, né? E fiquei com muita sede. Nós, garoto. Sem mais delongas, vamos ao tema. Pessoal, todos sabem que desde 22 de fevereiro de 2022 começou uma operação militar especial lá na Europa do Leste, né? Nesse caso, entre a Federação da Rússia e a Ucrânia. Nesse caso eu estava lá nessa zona e tudo se passou muito rápido. A partir dos primeiros raios do sol, nós tivemos uma operação relâmpago de forças especiais à capital da Ucrânia, Kiev. Basicamente, o que eu posso falar dessa operação era uma operação muito semelhante àquela de 1979, em Cabul, capital do Afeganistão, quando forças especiais soviéticas, né, em uma operação relâmpago, capturou o Palácio Presidencial e acabou por falecer o presidente do Afeganistão e Moscou. As forças soviéticas assumiram o controle do país. Os mesmos estrategistas que prepararam aquela operação de sucesso, né, inspiraram os nossos novos comandantes, como o general, ou melhor, como o ministro Sergei Shoigu e os demais oficiais de alto rango do alto comando a prepararem essa operação lá em Kiev, na capital da Ucrânia. Basicamente o objetivo era capturar a cabeça do governo, né?
a prisão do presidente da altura, que era o Vladimir Zelensky, e os seus principais ministros, levá-los para a capital de Donetsk, a cidade de Donetsk, para um julgamento justo, equitativo, imparcial, né, por crimes contra a humanidade, porque desde 2014 o governo ucraniano e o Vladimir Zelensky participou dessas atividades, cometeram vários crimes contra a humanidade, né? Contra a população russa étnica. Houve execuções extrajudiciais, houve rapto de pessoas, houve banimento da cultura russa, a língua russa, a literatura russa. Tudo isso foi considerado crime, né? Pela Duma russa, parlamento russo, também pelo Ministério da Justiça da Rússia. E essas pessoas precisavam ser julgadas, né? Principalmente pelos magistrados de Donetsk, que têm autonomia para o fazer, né? Porque administravam essa República Popular desde 2014. Houve também um massacre lá em Odessa, de cidadãos nossos, né, com envolvimento governamental da Ucrânia. Tudo isso precisava ser esclarecido em um julgamento, porém, devido à presença de operativos da NATO, né, na capital Kiev, essa operação ela não atingiu seus objetivos, ou seja, houve uma forte resistência, né, que impediu a captura do comando ucraniano e houve ordens de retirada das tropas do VDV, né, a tropa a qual eu sou ligado, a divisão aerotransportada da Rússia. Nessa operação que veio das bases bielorrussas e russas lá no território da Bielorrússia, foi feito o retorno dessas forças, né? E infelizmente, para consternação do povo russo e de todos nós perdemos mais de 1.500 paraquedistas, né? Que é uma mão de obra muito qualificada e está fazendo muito falta no decorrer dessa operação militar que já dura mais de 3 anos, né? Em fevereiro agora faremos 3 anos, quer dizer, vamos fazer 3 anos ainda agora no próximo mês. Agora, muitas pessoas, por exemplo, que têm desejo de participar de uma guerra, pessoas fãs do militarismo, né, nos buscam, nos procuram, querendo saber como ingressar no exército ucraniano ou no exército russo, né? A maioria querem entrar no exército ucraniano. Disso não percebemos nada nem ajudamos em nada, porque, ao nosso ver, os que se alistam para trabalhar no exército ucraniano, na Legião Internacional que lá atua, são mercenários, são terroristas, né? Pela classificação que é feita pela Rússia. E também, ao nosso ver, eles são lambibotas dos Estados Unidos, do tio Sam, dos Yankees, porque a Ucrânia é apenas um fantoche, né, dos interesses estadunidenses nessa zona da Europa e dos interesses britânicos. Então, não gostamos desse pessoal e não queremos saber disso para nada. Mas, em relação ao exército russo, sim, nós podemos adiantar que é um exército profissional, é um Estado muito sério, né, que ao contratar os estrangeiros, desde a aprovação da nova legislação, o projeto de lei que foi assinado pelo presidente Vladimir Putin em 2023,
não há nenhum tipo de reclamação, né, por parte daqueles que ingressam no exército russo, ou seja, os ordenados são pagos religiosamente em dia, né, conforme reza o contrato. Aqueles que têm curiosidade de saber os valores pagos, basicamente depende da zona a qual você é enviado, né, a sua patente também, mas gira em torno de 13 mil reais, chegando até mesmo a 300 mil reais, dependendo da sua especialização, a sua patente. Se você tem experiência militar, seja na Força Aérea, na Marinha ou no Exército, e você tem uma patente de cabo ou sargento, você já poderá ingressar no Exército Russo com a patente de sargento-mor. Agora a parte de salário eu já disse, agora tem a parte dos benefícios, né? Você e os seus filhos terão acesso a faculdades, universidades gratuitas, a tratamentos médicos complexos, tratamentos de coração, de cérebro, qualquer tratamento que aqui no Ocidente é muito caro. Por você ser um soldado da Federação da Rússia ou um soldado já retirado, você terá esse direito perpétuo de se tratar inteiramente gratuito, né, pelo sistema de saúde da Rússia. Você também ganhará, pasmem, um terreno na Rússia, coisa que a sua república nunca lhe deu. A República da Rússia lhe dará um terreno a você escolher a zona. Poderá ser a zona do Donetsk, poderá ser Zaporizhzhia, Moscovo, Kherson, Crimeia. Isso é uma ótima notícia. E os seus beneficiários, né, sua esposa, seus pais, se for o caso, seus filhos, em caso de morte, receberão a indenização cabível, né, que não é pouca coisa. E no exército russo, qualquer tipo de lesão que você sofrer, seja um tiro de raspão, um tiro certeiro, de acordo com a proporcionalidade, você receberá o devido pagamento. Portanto, tudo que nós não ouvimos que é feito lá pelo governo da Ucrânia, as pessoas que por lá passam saem com a impressão péssima, né? Inclusive há relatos de maltratos e racismo contra cidadãos colombianos e de outras nacionalidades que foram iludidos e ludibriados, né, pela propaganda atlanticista e se arrependeram amargamente. Porém, aqui do nosso lado não há aldrabice, tudo é feito às claras, em contrato, e todos que passam pelo exército russo têm boas recordações e saem com a vida financeira resolvida, né? A não ser que ele for pago, não souber orientar o seu dinheiro, e tem direito a esse terreno, poderá construir uma vida na Rússia, fazer uma faculdade, uma universidade, casar. Você tem direito ao passaporte russo, servindo 12 meses na tropa. Você é respeitado na sociedade, o soldado é visto como um herói da Rússia, né? Então, tudo que a sua república, o seu país não lhe deu, não o respeitou, não o contemplou, a Rússia o faz. Slava России. Portanto, já falei sobre o soldo. Agora, muitos perguntam quais os documentos necessários para ingressar no exército russo. Veja você que não é necessário você ser militar, né? Não é necessário que você tenha sido militar no seu país. Se você foi, por exemplo, vigilante, se você tem cursos de artes marciais, se você é fã do militarismo, isso já o qualifica para entrar no exército russo. Nem tampouco atualmente é exigido a língua russa. Portanto, eu
não falo quase nada em russo, nem escrevo em russo. Já superei a idade do alistamento, que é dos 18 a 40 anos. Eu tenho 50 anos, mas devido à minha qualificação militar, né, como paraquedista, e também o meu histórico de amizade com a Rússia, casamento com uma cidadã russa, isso colabora para que eu possa ingressar nas Forças Armadas da Rússia. Porque existem exceções, né? Exceções especiais. Claro que se você for militar das 3 forças ou ex-militar, você tem mais chance de ser contratado. E se você for de uma tropa de elite, melhor ainda. Então você deverá trazer esses diplomas das Forças Armadas, diploma de formação de paraquedista. Você deverá trazer um certificado de formação de cabo, porque a sua patente será respeitada e você poderá receber de 1 a 2 graduação. É o que eu disse. Você chega como cabo e poderá ser contratado como sargento-mor. Você traz também o CAN, né, que é o certificado de alistamento militar, o seu certificado de reservista, traz os diplomas de artes marciais se você tiver, de formação de vigilante, se você tiver. Tudo isso deverá ser apostilado no consulado russo, nesse caso, se você tiver em um país fora um outro país, né? Mas se você não quiser gastar muito dinheiro, faça isso na própria Rússia. Então eu aconselho você levar esses documentos, que lá na Rússia você vai pagar 15 vezes mais barato para apostilar. E também alguns documentos não precisam ser apostilados, mas apenas precisam ser autenticados, que é esses diplomas aí de artes marciais, cursos que você tenha feito de vigilante, né? Agora, os certificados das Forças Armadas do seu país precisam ser apostilados pelo consulado do seu país. Nesse caso, você o fará em Moscou. O consulado do seu país irá apostilar esses documentos, porque são documentos oficiais das Forças Armadas. E o preço, né, será bem inferior ao que você pagaria no Brasil, ou em Portugal ou em outros países. Agora, as pessoas também perguntam quais documentos deverá levar, né? Você deverá levar o seu BI, seu bilhete de identidade original. Se você não tiver, leve apenas o passaporte, né? Se você é casado, leve a sua certidão de casamento. Se é divorciado, leva a sua certidão de divórcio. Tudo isso será apostilado para ter valor legal. Você deverá fazer uma procuração. Isso é super importante. Você deverá fazer uma procuração para uma pessoa da sua família, uma pessoa da sua inteira confiança, para essa pessoa tratar de tudo para você, no seu país de origem, tratar de movimentação bancária, venda de algum imóvel, para depois você não ficar lá na operação especial na Rússia sem poder se deslocar ao seu país para resolver. Então deixa uma procuração. Deixa também uma procuração confirmando a quem você quer deixar como beneficiário em caso de morte ou invalidez, né? Nesse caso, é em caso de morte, porque em caso de validez é você próprio que vai receber a indenização. Em caso de morte, você deverá ter uma procuração especificando que você quer que a sua esposa, seu filho, seu pai, sua mãe seja o beneficiário, né? Isso será respeitado pela Previdência Social da Rússia, pelo Ministério da Defesa da Rússia, e o seu familiar, o seu procurado, irá receber. O fardamento a Rússia dá, o fardamento básico, não é esse que eu estou usando. Esse aqui é um fardamento ocidental.
O fardamento básico é dado pela própria Federação da Rússia, pelo Exército. Porém, como a demanda é muito grande, né, a Rússia tem dificuldade, às vezes, de lhe dar um equipamento MB, né, um equipamento de excelência, completo. Então, você que quer ter mais conforto e mais segurança, deverá investir em você próprio, né? Eu super aconselho, assim como eu fiz, comprar uma boa capa de colete balístico, né? Compatível com as placas que serão fornecidas pelo Exército Russo. Você, se puder, comprar o seu próprio colete balístico para reserva, comprar boas botas táticas, né? Não há problema desse material ser ocidental, né? As botas, o colete pode ser ocidental. É o quê? Deixa de se assinar aí. Ah, assinar. Então, o equipamento que você poderá comprar ocidental é esse equipamento periférico, né? As botas, o colete, cinturão, fiel, menos o capacete e o fardamento, porque você não pode usar fardamento ocidental, é óbvio, porque você será confundido com o inimigo e será alvejado. Então, lá eles te darão o capacete nacional, né, do Exército Russo, te darão também o fardamento atual que a Rússia usa. Mas, se você tiver interesse em comprar esse material periférico, poderá entrar em contato comigo ou diretamente com o Assombroso, né, o sargento caçador número 1 do Batalhão de Forças Especiais, que é o meu irmão. Ele tratará do seu pedido. Aponte aí o meu número do WhatsApp, mais 351 937 837 327. Vou repetir. Mais 351 935 837 327. E nós iremos lhe mostrar o portfólio, né? E você vai escolher o seu equipamento, vai escolher a forma de pagamento e nós enviaremos para você na comodidade do seu domicílio. Mas você também tem a liberdade de ir a essas lojas de artigos militares e comprar, né? Aqui na Europa existem várias, existem em Lisboa, existem em Madrid, em Málaga. É só procurar aí no Pai dos Burros no Google. Hoje eu penso que é dia 22, não tenho certeza, deixa eu ver. 23. Não pôr uma data errada, né? Sim. Pronto, já falei dos direitos que você vai ter a faculdade, a universidade gratuita para você e para os seus filhos. Tratamentos complexos médicos, né? Que aqui no Ocidente é caríssimo, você terá direito de fazer gratuitamente pelo serviço de saúde da Rússia. E basicamente é isso, né? Agora, muitos perguntam também qual é o contato para poder ingressar no Exército Russo, se é de nada. Se é para entrar em contato com a Embaixada Russa, né? Em Lisboa ou no Brasil, pronto, você poderá o fazer, né? Só que o trâmite através deles é mais demorado, né? Porque são muitos pedidos, mas você poderá fazer através de pessoas como eu, né? Pessoas que servem a causa do Exército Russo, servem a causa da Federação Russa, a nossa pátria de adoção, a qual amamos e defendemos. Nós faremos o contato direto, né, com os militares que são responsáveis de fazer a triagem. E isso é muito importante falar sobre a triagem. A triagem é feita por militares como Rodolfo MacGyver, nosso amigo
brasileiro, tenente, é um oficial do exército russo, e outros camaradas que são militares do exército russo, né? E os seus superiores. Claro que na minha maneira de pensar, né, você deve se desvencilhar, né? Essa é a minha opinião pessoal. O exército russo não exige isso, mas no meu modo de ver, você tem que ser coerente com a causa que você quer abraçar, né? Então não cabe a você ter nas suas redes sociais como Instagram, Facebook, lá um monte de elogios aos Estados Unidos da América, às Forças Armadas dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da NATO, críticas à Rússia, né? Críticas ao comunismo, ao marxismo. Tudo isso eu penso que, se você for coerente com a causa que você está abraçando, você deveria apagar, né? Até porque, claro que haverá uma investigação, né, do seu passado, da sua atuação política nas redes sociais e na sua vida pública. Claro que você não será punido por isso, não será perseguido, pelo contrário, todos que passam pelo exército russo têm boas recordações, né, que são considerados e abraçados como amigos, como aliados, né, porque a Rússia vê o Brasil como um país aliado do BRICS e nunca vê casos de racismo, nenhum tipo de tratamento desigual ou desumano ou despreciativo. Pelo contrário, os brasileiros são muito queridos como um povo valente e amigo da Rússia, né? Inclusive, a Rússia sabe muito bem a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a qual deixou saudades na população de Montese, região sul da Itália e outras províncias da Itália, né? A população tem bustos dos comandantes brasileiros, tem dia especial para cantarem o hino do Brasil nas escolas, nas praças públicas, porque o Brasil teve uma participação brilhante em libertar aquele povo da tirania nazista. E assim o faremos na Ucrânia, libertando o povo russo e os estrangeiros que lá vivem pacificamente do nazismo do governo de Kiev. Então, eu penso que tudo corrobora a seu favor se você vê o mundo dessa forma, né? Um mundo multipolar, a qual o leste da Europa, os países da Europa Oriental, mesmo sendo pobres, né, em termos de PIB, não há miséria, não há favelas. Se você lá viver, se você lá passear, verá que não temos favelas, não temos miséria. Mesmo as pessoas que ganham reformas de 50 a 100 euros têm uma vida digna, têm a sua casa própria, comem bem, se vestem bem. Contrariamente à vida que levamos aqui no Ocidente, através desse liberalismo selvagem, né, que só multiplicou a miséria, a exclusão social e a discrepância entre ricos e pobres. Portanto, se você já for uma pessoa comunista, marxista, claro que você será muito bem recebido pela população que tem saudade, tem saudosismo da era soviética, que é o meu caso, né? Mas se você for de direita também não há problema, desde que cada um fique no seu quadrado, né? Você não tenta corromper a população local, a sua ideologia liberalista, capitalista, ocidental, mas que você faça um trabalho profissional, né, lá no exército russo, você será respeitado, não só pela população, como pelo próprio exército, pelo governo russo, né? Claro que eu tenho certeza que com o tempo, né, você lá vivendo, você lá conhecendo tudo, você próprio reverá
os seus conceitos, as suas ideologias. Pronto, é isso que eu tinha para dizer a respeito de como entrar para o exército russo. Poderá me enviar um zap ou um telegram, né? Nós temos aí através desse número que eu passei, que é o mais 351 935 837 327. E aí nós podemos charlar e trocar ideia a respeito desse assunto e quem sabe amadurecer essa ideia, né? E você ser o próximo soldado nessa causa. E aí eu ficarei muito feliz de vê-lo lá, já na base, né, com seu equipamento, e você dizer, olha, foi através do comandante Carlos, foi através do camarada Carlos que eu me animei de vir, né, abraçar essa causa, que é uma causa dos povos russos, uma causa pela soberania e autodeterminação dos povos do Donetsk, de Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson, da Crimeia e até mesmo da Prinestróvia. É isso, então ficamos assim. Não deixe de entrar em contato. Claro que eu peço que os haters e os gogôs, os falastrões não venham mexer o meu saco, né? Somente aqueles que realmente querem abraçar a causa, que sejam homens com H maiúsculo, tenham aquilo roxo, tenham cojones, me procurem com seriedade para encaminharmos você para os recrutadores do Exército da Federação da Rússia. Slavraci.